assunto que continua na ordem do dia, a polémica sobre que cidade portuguesa deve ser a candidata a receber a Agência Europeia do Medicamento. O Governo quer Lisboa, a Câmara do Porto defende a Invicta e um grupo de deputados do PSD lançou hoje a ideia de Coimbra. A localização, Sara, está a originar uma discussão política e na prática regional. Vamos saber o que pensam os nossos comentadores sobre o assunto. É esse o tema principal do debate de hoje, entre João Galamba e Marco António Costa. Boa noite aos dois, bem-vindos. João, que opinião tem sobre este assunto? Concorda de facto que a candidatura de Portugal seja centrada apenas na possibilidade de ser Lisboa a acolher esta agência ou deveria ser mais abrangente esta candidatura? Bem, segundo sei, foram ponderadas várias localizações. Eu teria simpatia por Coimbra, até porque sou deputado eleito por Coimbra e, tendo em conta a tradição de Coimbra no setor da saúde, parecia-me uma localização adequada. O Governo terá ponderado várias localizações, mas aquela única, no entendimento do Governo, que preencheria os requisitos da candidatura seria Lisboa, por razões várias, porque já tem outras agências, tem o Infarmed em Lisboa, porque tem outras agências europeias, nomeadamente o Observatório da Droga e de Toxicodependência, que trabalha em forte articulação com a Agência do Medicamento, e depois também requisitos de dimensão e de ligações aéreas à Europa. Tem um conjunto de requisitos que faria de Lisboa a cidade que o Governo entendeu candidatar. No entanto, eu não percebo a polémica, porque em maio foi aprovado um voto de saudação pela candidatura da cidade de Lisboa, e é o que o voto diz, é a cidade de Lisboa, não é várias cidades, é a cidade de Lisboa, e foi aprovado por unanimidade por todos os deputados presentes na votação. Portanto, todos os partidos votaram esse voto de saudação. Foi agora não lembro do dia exato de maio. 10 de maio. Acho que foi 10 de maio. Portanto, eu compreendo que haja dúvidas. A informação que eu tenho é que, tendo em conta os requisitos, seria Lisboa a indicada. Admito outras possibilidades. Teria gosto que fosse Coimbra. No entanto, o que estranho é estar-se a gerar agora uma polémica quando o próprio Parlamento já votou nisto e ninguém, na altura, levantou estas questões. Foi aprovado por unanimidade um voto que saudava a candidatura da cidade de Lisboa. Acha que é eventualmente a proximidade das autárquicas a levantar esta polémica? Não sei, acho que essa pergunta deve ser feita a quem tem levantado a polémica. O próprio vereador do Partido Socialista, Manuel Pizarro, tem levantado esta polémica. Sim, mas o vereador do Manuel Pizarro não é deputado, portanto não votou. Não votou. Eu compreendo que autarcas do Porto e figuras políticas do Porto defendam a sua cidade, como também percebo que os de Braga o façam, como também percebo que os de Coimbra, nos quais me incluo, também o façam. Mas a informação que eu tenho era que, tendo em conta os requisitos e um conjunto de outras condicionantes, seria Lisboa, embora seja uma candidatura muito difícil de vencer, ainda assim, das cidades portuguesas, Lisboa seria mais bem colocada. Marco António Costa, qual é a sua posição pessoal em relação a este assunto? Bom, é a mesma de alguns deputados do PSD que de facto já se manifestaram contra o facto desta candidatura ser centrada em Lisboa? Eu desejava que esta candidatura não fosse centrada em Lisboa. Desejava também que todo o processo político tivesse tido um outro encaminhamento no âmbito da escolha que viesse a decidir a cidade que candidataríamos. Vamos lá ver as coisas, os argumentos que o João Galamba deu são exatamente aqueles que me fazem estar completamente e diametralmente numa posição oposta à dele. Primeiro, o voto que foi feito no Parlamento foi um voto da candidatura de Portugal. E lá vinha referido o nome de Lisboa. A verdade é que a esmagadora maioria dos deputados que votaram interpretaram aquilo não como uma vinculação a Lisboa, mas como uma vinculação a uma candidatura de Portugal, que era uma boa iniciativa do país fazê-lo. Prova disso é que os próprios deputados do Partido Socialista do Porto vieram agora questionar esta decisão do Governo e todos eles votaram favoravelmente a essa decisão. A doutora Catarina Martins, que é a líder do Bloco de Esquerda, também votou essa decisão no Parlamento, veio questionar e veio criticar a opção que o Governo tomou. E, portanto, eu julgo que é um bocadinho forçado toda esta leitura de que o voto por unanimidade visava proteger Lisboa, porque das duas uma, ou o Primeiro-Ministro ainda não tinha tomado a decisão
e, portanto, estava a ser sério naquilo que era dito na praça pública por parte do Governo, ou então há um sofisma e uma reserva mental na forma como foi redigido este texto. Eu não quero fazer juízos de valor relativamente a nenhum dos factos, quero só dizer que há, nesta decisão, no meu ponto de vista, uma pulsão centralista deste Governo. E estranho muito o silêncio da Associação Nacional de Municípios, que é liderada por um socialista. Estranho ainda mais a circunstância de não haver uma prévia qualificação das cidades, solicitando que, enfim, esses tais critérios que o João diz que conhece e que estarão na base dessa decisão fossem transmitidos a todos os putativos candidatos e que dessa forma eles pudessem fazer uma avaliação de que não dispunham, uma autoavaliação que não dispunham dos recursos necessários para albergar a referida Agência Europeia de Medicamento e então tomariam a decisão de se auto-excluírem dessa candidatura. É óbvio que esta agência tem uma importância estratégica. É uma agência que tem grande influência institucional no plano europeu, tem cerca de 500 funcionários a trabalhar, com as suas famílias, tem visitas, estima-se que de cerca de 700 pessoas... Acho que é 1000 funcionários. Ou 1000 funcionários. O número que eu vi são cerca de 500, tem cerca de 700 a 1000 pessoas que semanalmente a visitam e tem, de facto, um conjunto de requisitos associado à sua instalação que não são irrelevantes. O problema é saber se havia ou não havia condições de outras cidades poderem concorrer para este efeito. E eu julgo que hoje nós não temos essa informação completamente clarificada. Porque há falta de conhecimento desses critérios. Na forma Marco António como o processo foi conduzido. Nós sabemos que, de facto, é muito difícil. Há muitas outras cidades também, obviamente, a apresentarem candidaturas. O facto de não haver este consenso nacional em torno desta candidatura não retira força também à própria candidatura de Portugal? Eu julgo que o facto de ser candidatado Lisboa para uma terceira agência pode prejudicar, porque não tenho a memória, posso estar equivocado, mas não tenho a memória de haver, com exceção de Bruxelas, que enfim, por razões óbvias, outras capitais europeias que alberguem mais de 2 agências. Aliás, Espanha tem 5 agências e nenhuma está em Madrid. Estão todas espalhadas por vários pontos do território espanhol. E, portanto, a questão de fundo... Mas compreende este argumento do Primeiro-Ministro quando diz que, eventualmente, seria mais fácil depois criar uma escola europeia em Lisboa? Nós não sabemos quais são os requisitos. Os requisitos não estão suficientemente clarificados. Ainda hoje falei com o Presidente da Câmara de Braga, o Dr. Ricardo Rio, que me dizia que Braga, através das suas agências municipais, procurou, junto do Ministério da Economia e junto de outros elementos do Governo, tomou um conjunto de iniciativas para garantir a possibilidade de Braga, que é uma cidade com referência a esse nível da investigação, do desenvolvimento e da ciência, poder vir a apresentar uma candidatura. A verdade é que não foi aberto um processo de candidatura. Se tivesse sido aberto um processo de candidatura, um diálogo construtivo, eu hoje ouvi o ministro adjunto e que tutela o setor das autarquias a dizer que os vários nortes têm que entender. Eu julgo que isso interessa ao Governo, esse desentendimento. E o que está aqui fundamentalmente em causa é que o ministro adjunto, que supostamente está tão empenhado num processo de descentralização, aquilo que deveria fazer era procurar um diálogo construtivo com os municípios, com a Associação Nacional de Municípios, e estabelecer uma forma de clarificar quais os requisitos e ainda que cada um pudesse apresentar os seus argumentos e depois ser tomada uma decisão. Concorda também com esta visão, João? Um debate nacional sobre este assunto deveria ter sido feito? Mas... há bocado o Marco António disse que não era claro no voto apresentado na Assembleia que seria Lisboa. Bem, eu estive agora a reler o voto e é claríssimo logo no primeiro parágrafo e ao longo de todo o voto é Lisboa que é sempre referida como tendo as características X ou Y, vem logo no cabeçalho, vem no final, portanto o voto é inequívoco, o voto não era vamos trazer isto para Portugal e iniciar um debate sobre qual é a cidade mais adequada. O Governo... Mas isso poderia ter sido ou não o mais correto de se fazer? O detalhe das razões tem que ser explicado pelo Governo. A informação que eu tenho é que havia vários requisitos, que não há nenhuma má vontade do Governo contra as outras cidades do país. Entendeu-se que, tendo em conta os requisitos e a disputa existente, Lisboa era a mais bem colocada. Bem,
os partidos em maio, quando se pronunciaram sobre isso, ninguém levantou essa questão, nem ninguém disse que era preciso abrir um grande debate sobre este tema. Neste momento em que a questão já está em marcha, não parece fazer muito sentido agora recuar e abrir um grande debate nacional sobre qual a cidade mais adequada. Isso sim fragilizaria qualquer candidatura portuguesa, porque se os portugueses estão hoje a debater... Teria feito sentido fazê-lo no início? Eu vejo com bons olhos que instituições desta natureza não estejam apenas em Lisboa, estejam noutras cidades do país. Portanto, se quiser perguntar qual é o meu princípio geral de abordagem a isso, é este. Portanto, eu veria com muito bons olhos que fosse para outras cidades que não Lisboa. No entanto, o Governo, por razões cujo detalhe só o Governo poderá explicar, tendo em conta os requisitos e as cidades que são neste momento concorrentes de Lisboa, entendeu que Lisboa era a mais bem classificada, era a única que preenchia os requisitos. Na altura em que isto foi levado ao Parlamento, se entendia que Lisboa não era adequada e que havia alternativas melhores, eu esperaria que isso acontecesse, que esse debate tivesse sido levantado nessa altura. Agora, depois da candidatura apresentada, quando o processo já está em curso, é que já não parece fazer muito sentido agora dar um passo atrás e reabrir o debate, fazendo um grande debate nacional sobre qual a cidade mais adequada. Eu acho que isso aí é que fragilizaria Portugal. E falando precisamente deste timing, Marco António Costa, porquê agora, de facto, levantar esta questão? Faço a mesma pergunta que há bocado coloquei ao João, tem a ver com a proximidade das eleições autárquicas? Eu julgo que o que está aqui em causa é que o Governo anunciou a decisão e anunciou sem consultar ninguém. Sem consultar ninguém. Num voto no Parlamento. A decisão foi anunciada e foi conhecida depois dessa votação. O que foi anunciado pelo Governo era a apresentação da candidatura, não a localização que ia propor para essa candidatura. E foi-se não. Está lá Lisboa, acontecer é que o Dr. António Costa, numa carta dirigida ao Presidente da Câmara de Porto, veio a revelar essa localização. Eu julgo que o que está aqui em causa é tremendamente simples. É nós olharmos para o que se passa em Espanha, em que as agências europeias estão em Alicante, Bilbao, Barcelona, Vigo e uma outra localidade que não é Madrid. E, portanto, percebemos que o critério é completamente distinto. Aquilo que nós temos que saber e que perguntar a nós próprios é se, face a uma oportunidade de termos cá em Portugal uma agência, se faz ou não faz sentido tentarmos garantir que essa agência se localize fora de Lisboa e com isso contribua para um desenvolvimento sustentado do país, sem pôr em causa, obviamente, o grau de sucesso que a candidatura possa vir a ter. Eu peço muita desculpa, mas dizer que o facto de não haver voos diretos para o Porto de várias capitais europeias significa que o Porto ou Braga ou até Coimbra têm que ser excluídos, não me parece um critério adequado. Ao critério que supostamente o Governo poderá estar a buscar. Um dos critérios. Agora, nós estamos a especular sobre critérios que ninguém conhece e que era bom que o Governo publicamente viesse trazer à luz do dia. O que é dito pelos deputados do Partido Socialista do Porto, numa posição conjunta e que é requerido ao Governo, é que o Governo revele os estudos que levaram à escolha de Lisboa. E até hoje esses estudos não são conhecidos. Mas eu concordo. Eu acho que o Governo deve explicar detalhadamente quais as razões que levaram à escolha de Lisboa. Agora, nós não podemos ignorar o facto. Quer dizer, o início do voto é: Portugal apresentou candidatura para sede da Agência Europeia de Medicamento. Este é um projeto e um desiderato verdadeiramente nacional. Na sequência do Brexit, as agências europeias sediadas no Reino Unido terão de ser relocalizadas e Portugal apresenta fortes argumentos para que Lisboa seja escolhida. Este é o início do voto. Portanto, eu percebo o que o Marco António está a dizer e acho que o Governo deve explicar detalhadamente, para que não restem dúvidas, porque é que foi Lisboa escolhida. Agora, o que eu não posso deixar de notar é que quando o Governo português escolheu Lisboa e o grupo parlamentar do Partido Socialista decidiu saudar o Governo por essa escolha, por essa candidatura, teve o apoio de todos os partidos, incluindo do PSD e do Marco António Costa. João, de todos nós. E eu julgo que temos que fazer justiça de achar que também estes deputados do PS do Porto não votaram de ânimo leve esse voto. A questão, nem vou discutir como é que o voto apareceu e o tempo em que apareceu. Nem vou discutir isso. Agora, a convicção que as pessoas formaram na realização desse voto é que era um apoio a uma candidatura nacional. A doutora Catarina Martins também o votou e também tem a mesma posição, o Bloco de Esquerda, que tem outros partidos e outros autarcas. Portanto, é um sofisma usar esse voto para tentar defender o indefensável. Revelem os estudos que fizerem, apresentem o Governo que apresente os argumentos para poder ser confrontado. Já aqui ficou esse desafio. Marco António Costa, João Galamba, obrigado aos dois pela presença no Esquerda-Direita. Pedro, vamos para outros assuntos na edição da noite. Vamos olhar para